E aí, pessoas, de boa? Como é que foi aí para vocês a resolução das nossas questõezinhas do preparatório para o OBMEP, que foi exatamente a prova de 2019, né? Uma provazinha boa, muito boa, para falar a verdade. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Se você é meu aluno regular, você está fazendo uma correção. Se você é meu aluno não regular, digamos assim, você vai só resolver questões. Então você espera fazer a leitura, dá um pause e aí vai e resolve. Se você já fez a OBMEP 2019, você pode colocar aí, ó, fiz a OBMEP 2019 nos comentários, só para eu saber se a galera que está assistindo aqui já fez, já tem um certo costume em fazer a OBMEP, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares agora. Vamos nós! Esse é o nosso segundo vídeo desse preparatório que eu comecei agora. E vão vir mais dois só da prova de 2019. E depois vem um pouquinho mais, né? A gente vai resolver mais coisas aqui. Beleza? Então, se você chegou agora, eu sou o professor Ulisses Zarri. E você dá um like, você se inscreve, você deixa seu comentário que é para eu saber se você está entendendo ou não, ou se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. Beleza? Vamos nós! Aí, pessoal, tá aparecendo questão 6, porque tem um outro vídeo aí que eu resolvo até a 5, né? Então a gente tá começando a partir das 6, das 6 a 10. Vamos lá. Qual das expressões abaixo tem valor diferente de 15 sobre 4? Então, uma questão que envolve fração, mas não exige muitos conhecimentos de fração não, tá? Se você tem o básico aí de fração e de operações com frações, você já consegue resolver de boa essa questão, tá bom? Vamos lá. É porque geralmente a galera vê fração e já diz, ah, não sei, é difícil, não consigo fazer. Não é assim, cara. Olha a questão devagar, dá uma lida com calma, depois dá uma olhada nos itens, ou então depois vai resolvendo devagarinho, para ver até onde você chega. Não precisa também você já chegar e sair resolvendo, não, tem calma, relaxa, matemática é assim, tem que ter calma. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que chegar no 15 sobre 4 e tenho que olhar nos itens qual não é. Eu nem li a questão, né? Vamos voltar para ler a questão que é melhor, Ulisses. Ou li? Eu li a questão. Claro que eu li a questão. Isso é óbvio. Vamos olhar nos itens. Ó, quais das expressões abaixo têm valor diferente de 15 sobre 4? Show. Vamos nós. Eu vou olhar item por item, óbvio, devagarinho, tá bom? Vou deixar ali o 15 sobre 4 só para a gente saber realmente onde é que a gente está pisando, né? Quem é que a gente tem que observar, aonde a gente tem que chegar. Então, eu tenho 15 vezes 1 quarto. Galera, quando você vai fazer a multiplicação de fração, você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou seja, quem está em cima vezes quem está em cima, quem está embaixo vezes quem está embaixo. Tá? Multiplicado por quem está embaixo. Aqui é o seguinte, embaixo do 15 tem 1. Então, 1 vezes 4 vai dar 4. 15 vezes 1 vai dar 15. E aí, ó, morreu 15 sobre 4. É igual ao 15 sobre 4 aqui? É. Então, não é o item A. Não vou marcar ele. Item B, tem essa jamanta aí, né? 15 mais 15 mais 15 no numerador. 4 mais 4 mais 4 no denominador. Beleza. O que é que eu vou fazer aí? Se eu tenho soma em cima e soma embaixo, na mesma fração, então eu vou resolver assim. Vou somar tudo em cima. Vou somar tudo embaixo e vou ver como é que fica. Vai ficar igual a 15 mais 15, 30 mais 15, 45. Embaixo fica como? 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então eu tenho 45 sobre 12. Morreu. Só isso. Simples assim. 45 sobre 12. Aí tu olha ali e diz, ah, Ulisses, é essa. Vou marcar essa porque não é 15 sobre 4. Opa, tenha calma, jovem mancebo. Você tem que pensar no seguinte, o número 45 e o número 12, né, olhando separadamente para eles, tem algum número que divida o 45 e também divida o 12 ao mesmo tempo? Opa, tem sim, claro que tem, é o 3, tá aqui, ó. Então eu vou dividir o 45 por 3 e o 12 por 3 também, isso a gente chama de simplificação, é quando eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Numerador e denominador pelo mesmo número. Aí vai ficar o seguinte, ó. 45 dividido por 3 dá 15.
12 dividido para 3 dá 4, então 15 sobre 4. Deu igual o númerozinho que a criatura está escrevendo ali? Deu sim, então também não é esse item. Vamos para o item C e ver como é que fica, né? No item C, eu tenho a adição de uma fração com um número inteiro. Eu posso dizer que são duas frações aí? Posso, mas reduzindo aí, como a gente acaba aprendendo, a gente fala que é uma adição de fração com um número inteiro. Mas posso dizer que tudo aí é fração, porque embaixo do 3 tem um 1. Mas não vamos entrar nisso agora não, tá bom? Quando você tem esse tipo de operação, desse jeitinho aqui, o que é que você faz? Você multiplica o de baixo pelo número inteiro e o resultado você soma com o numerador, com o de cima, né, da fração. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3, 12, 12 mais 3 vai dar 15. Então eu tenho exatamente 15 sobre quem? Aí você repete o 4, fica 15 sobre 4. Morreu, só isso, simples assim. Então também não é o item C, porque o item C é 15 sobre 4, não é. Vamos para o item D, tá aí o item D, eu tenho 10 meios, ou 10 sobre 2, mais 5 meios, que pode ser também lido como 5 sobre 2. Beleza, como é que eu resolvo isso? Peraí. Na adição de fração, galera, quando eu tenho denominadores iguais, ou seja, quando os de baixo estão iguais, isso na adição e na subtração, quando eles são iguais, eu vou repeti-lo e somar os de cima. Então, 10 mais 5 dá quanto? Dá 15. Embaixo repete o 2, então vai ficar 15 sobre 2. Morreu. Opa! Ele não é 15 sobre 4. Logo, é ele. O item errado é o item D. Vou fazer aqui o item E só para desencargo de consciência, mas eu já sei que é o item D. Como é que a gente faz isso aí? 3 vezes 5 dá 15. Multiplicação, de cima vezes cima, de baixo vezes de baixo. A gente já resolveu um assim nessa questão. Então, 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho 15 sobre 4. É igual que a criatura estava lá escrevendo? Sim. Logo, o item diferente de 15 sobre 4 é exatamente o item D. Foi. Marquei. Vamos para a sétima. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Falo já sobre isso. Em cada linha ou coluna, os produtos dos números devem ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Está aqui ela, galera. Ó, 294. Está aqui ela. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com o asterisco? Ou seja, essa casa aqui. Vai ser o 2, vai ser o 3, vai ser o 5, vai ser o 7, vai ser o 11? Não sei. A gente vai fazer agora. Primeiro, números primos. O que são números primos? São números que só podem ser divididos por ele mesmo e pelo 1. Por exemplo, o 7. Quem é que divide o 7? O 1 e ele mesmo. O 13. Quem divide o 13? É o 1 e ele mesmo. E assim por diante, tá? Então, números primos são aqueles números que podem ser divididos somente por eles mesmos e pelo 1. Beleza? Se você tem dúvida, eu tenho uma aula aqui no canal sobre números primos. Como encontrá-los, eu explico lá o crivo de Eratóstenes. Tem uma aulinha aqui, se você quiser voltar lá e assistir e depois vir para resolver a questão, pode, tá bom? Eu até indico, eu proponho que você faça isso, que é melhor para você, né? Você vem embasado. Mas vamos nós. Vou tirar essa figura separada, mas antes eu vou olhar o seguinte, ó. Aqui eu tenho, nas linhas e nas colunas, os números que são os produtos, né? Mas ele diz que eu só posso preencher com o número primo, ou seja, eu vou ter que decompor esse 150 de forma que os fatores da multiplicação, ou das multiplicações que eu vou ter que fazer, precisam ser exatamente números primos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 150, não é? O 150, eu posso dizer que ele é 3 vezes 50. Posso? Posso. O 3 é primo? É, ele só pode ser dividido por ele mesmo e pelo 1. O 50 é primo? Não, porque ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 5, pode ser dividido por 10, pode ser dividido por 25 e pode ser dividido por ele mesmo. Ou seja, de primo ele não tem nada. Ele é um número que a gente chama de número composto. Tá bom?
Então eu posso ainda decompor o 50. Eu posso dizer que é 3 vezes 2 vezes 25, não posso? Posso, porque o 50 é 2 vezes 25, beleza. O 25 é número primo? Não, porque ele pode ser dividido por 1, por 5, não, porque ele pode ser dividido por 1, por 5 e pelo próprio 25. Então não é primo, é um número composto, então eu posso dividir um pouco mais. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Por que vezes 5 vezes 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Então decompôs aí o 25 também. Ficou como? Ficou 3 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Só números primos. Só números primos aí. O próximo é o 462. O 462 não é um número primo, então eu posso fatorar. Ou decompor, no caso. Pessoal, existe uma outra forma de fazer isso aí. Eu tenho aqui no canal ensinando também. Se você quiser, você vai lá. Mas quem é meu aluno regular vai ver isso um pouquinho mais na frente. Por isso que eu estou utilizando essa forma de decomposição, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Se o número é par, eu divido por 2. Então, 462 dividido por 2 vai dar 231. Depois eu dividir de novo, dividir de novo, de novo, de novo, até ficar assim, ó, só números primos. Eu fiz esse primeiro aqui, mostrando passo a passo, e os outros eu vou fazer direto. Então, fica 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11, dá exatamente 462. E todos os números aqui são números primos. O 495 vai ser como? Vai ser 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Você está vendo aí que alguns desses números se repetem, né? Ó, o 2, o 3, o 5, você está vendo que tem repetições aí. E para resolver a questão a gente vai trabalhar em cima disso. Mas vamos continuar. Tem o próximo, que é o 84. O 84 é um número par, então divide por 2. Fica 2 vezes 42, e divide de novo, até chegar aqui, ó, nessa forma de decomposição, que ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, que são o quê? Todos números primos. Agora, a gente vai para a nossa cruzadinha, né? Parece uma cruzadinha aí. Vai ser nela que a gente vai colocar esses números. Só que eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho que olhar quais, né? Quais números eu vou colocar aí em cada um desses quadradinhos. Como assim, Luiz? Presta atenção aqui no seguinte, ó. O 294, se eu for fatorá-lo, ficou 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7, né? Isso aqui é a decomposição. Cada um é um fator primo. Beleza. Aí você viu que tem um 3 bem aqui no 150, ó. E se você olhar bem aqui no 150, realmente tem um 3. Então, nas interseções, ou seja, nos quadrados que pertencem a dois números, no caso, o 294 e o 150, né? Ó, o 3 pertence a eles dois. Então, eu vou colocar as interseções, os números que aparecem nos dois. E agora eu vou olhar aqui, ó, 462 e o 150. 462 e o 150. Quem é que aparece nos dois? É o 3 e o 2. Ó. 3 e 2, 3 e 2. Então, eu já coloquei o 3. Então, aqui eu tenho que colocar quem? Eu tenho que colocar o 2. Beleza. Agora eu tenho a interseção, quadrado, que pertence ao 462 e que pertence também ao 84. Aí vamos lá. 462 eu tenho 2, 3, 7, 11. O 84 eu tenho 2, 2, 3, 7. Você está vendo que o 3 e o 7, eles aparecem nos dois números, não é? Então, aqui nesse quadradinho do lado do asterisco, eu posso colocar tanto o 3 quanto o 7, não é? Posso sim. Mas se você olhar bem aqui, ó, o 495 e o 84 tem interseção, que é quem? Que é o 3, ó. Então, nesse aqui, obrigatoriamente tem que ser o 3. Nesse eu tenho que ter o 3. Então, aqui me sobra o 7. Vai ficar assim, ó, 7 e 3. Agora me sobrou para o 84, já coloquei o 3 e o 7, sobrou o 2 e o 2. Logo, aqui eu tenho um 2 e aqui no lugar do asterisco eu também tenho um 2. Então, quem é que vai ficar no lugar do asterisco? É exatamente o número 2. Vamos para os itens? Vai ser o item A, 2. Vamos para a oitava. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó
Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Preste atenção em cada uma das informações. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra. Nessa ordem, ou seja, foi um bloquinho, né? Cláudia, Daniela e Érica, exatamente nessa ordem. Pronto. Chegaram em seguida da outra nessa ordem. Show. Quem foi a primeira a chegar? Galera, é o seguinte. Para responder essa questão, eu vou dar nomes aos bois. Não sei se é exatamente o nome delas aí na figura, mas eu vou dar nomes. Claro que eu vou pegar só a inicial, que vocês viram que é A, B, C, D e E. Né? Vamos lá. Eu tenho, vou dizer que essa é a Ana, essa é a Beatriz, essa é a Cláudia, essa é a Daniela e essa é a Érica. Como a Cláudia, a Daniela e a Érica chegaram juntas nessa ordem, eu vou colocar logo elas três. Ah, Ulisses, como é que tu vai saber as outras? Calma, eu vou colocar logo elas três. Então, colocando as três juntas, eu já tenho aí Cláudia, Daniela e Érica. Beleza. Aí a questão de lá em cima, bem aqui, ó, que a Beatriz chegou antes da Ana e depois da Daniela. Pera, se ela chegou antes da Ana e depois da Daniela, a Daniela chegou bem aqui. Mas ela não pode ficar entre a Daniela e a Érica. Então, se ela chegou depois da Daniela, ela vai ficar bem aqui, ó. A Beatriz vai ficar bem aí. Mas ela chegou antes da Ana, ou seja, a Ana chegou por último. Pronto. A sequência é essa. A questão quer saber quem foi a primeira a chegar. Está aqui, ó. A primeira a chegar foi a Cláudia. E foi. Show. Acabou. Simples assim, cara. Você só precisava ordenar aí as suas ideias. Tá bom? Vamos para a nona. A figura mostra duas vistas de um mesmo cubo, com as letras A, O, Y, X, N e E em suas faces. Qual é a face oposta à face de letra E? Vamos nós. Para responder essa questão, eu vou tirar daí esses dados, vou colocar ele separadinho aqui, tá aí ele, bonitinho, e aqui vou botar ele um pouco maior. Por que é que eu vou fazer isso? Porque ali eu vou observar bonitinho e aqui eu vou mexer, né? Se precisar mexer, se não precisar também, vai ser melhor ainda para nós. Seguinte, eu tenho o O aqui na frente, em cima eu tenho o A e aqui do lado direito eu tenho o Y. Logo, para cá eu posso ter o N ou o X. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está vendo que o O nos dois dados está sempre na frente. Olha, está sempre virado para cá. Então, se ele está virado para nós, teoricamente, né, ele está virado para nós, e aqui aparece A e Y, aqui aparece X e N, então quer dizer que desse lado, aqui eu posso ter o A e aqui embaixo eu posso ter o Y, porque é como se eu estivesse só rotacionando esse dado. Ó. Vou colocar o Y para lá, o A vai para baixo. E aqui vai ficar X e N, ou N e X, tanto faz. Aqui eu não coloquei o ou, pessoal, mas aqui é N ou X, e aqui é X ou N. Mas eu preferi colocar só uma letra, escolhi uma letra. Pode fazer isso, Luiz? Se a questão fosse um pouco mais complicada, não. Mas nesse caso, como eu estou só querendo saber quem está aqui atrás, então eu posso fazer isso. E aí vamos para outra vista do dado, com o O também de frente. Então, para cá eu posso ter o A e para cá eu posso ter o Y. Ou o contrário, o Y ali no lugar do A, aqui no lugar do A o Y e aqui no lugar do Y o A. Posso ter? Posso. Quem é que não apareceu aí? Foi exatamente o E. Se o E não apareceu, ou E, né, não apareceu, então ele só pode estar nessa face aqui oposta ao O. A face que tem o O. Logo aqui e aqui, ó. Vocês estão vendo que é o dado, está quase na mesma posição, ele só está rotacionado em cima de um eixo. Logo, aqui atrás eu só posso ter quem? A letra E. Logo, quem é que é oposto ao E? É exatamente o O. Foi. Morreu a nona. Vamos para a décima. No planeta Pemob, as semanas têm 5 dias. Aí os dias são, né? Aba, Eba, Iba, Oba e Uba. Nessa ordem. Então é como se fosse a nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Nessa ordem. Os anos são divididos em 6 meses com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia desse ano? Galera, aqui é o seguinte.
Isso é uma questãozinha de divisão, ou você pode simplesmente usar a multiplicação. Também pode. Eu vou utilizar a multiplicação e não a divisão. Como assim, Luiz? Vamos lá. Tá aí a nossa informação, vou deixar ela aí. A semana é essa, né? Aba, Iba, Iba, Oba e Uba. Pode ser Oba também, né? Oba e Uba. Show! E eu tenho 6 meses cada um com 27 dias, né? 6 meses de 27 dias. Beleza aí pra gente, galera. Beleza. Por quê? Porque eu tenho 5 repetições. É sempre Aba, Eba, Iba, Oba, Uba. Depois, Aba, Eba, Iba, Oba, Uba. E aí vai embora. Porque se eu tenho uma semana, né, os dias da semana eles são cíclicos, né? No nosso caso, a cada 7 se repete. No caso desse planeta PMOB, a cada 5 ele se repete. Então, pra gente é de boa. Mas primeiro eu tenho que saber quantos dias tem um ano. E aí como é que eu sei? Se cada mês tem exatamente 27 dias e o ano tem 6 meses, então eu vou multiplicar 6 por 27. Isso vai dar quanto? 6 vezes 7, 42, 2 vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4 dá 16. Então eu tenho 162 dias no ano. Muito de boa. 162 dias no ano. Agora, eu só preciso saber o seguinte: onde começa, onde termina a minha repetição. Seria fazendo a divisão, mas fazendo a multiplicação, eu tenho que 5 vezes 32 dá exatamente 160. Opa, de 160 para 162, falta 2. Logo, 162 pode ser escrito assim, ó. 5 vezes 32 mais 2. 5 vezes 32, 160. Mais 2, 162, não é? Logo, o que acontece aqui? O que eu vou observar, galera, não é esse 5 vezes 32, mas simplesmente aqui, ó, o 2, exatamente quem sobrou. Nesse tipo de questão, se você fizer pelo método da divisão, você vai olhar o resto, vai sobrar 2. Se você fizer pelo método da multiplicação, também vai olhar o resto, vai ver quem sobra ou quem falta para completar o número que está ali. Do mesmo jeito, a ideia é a mesma, mesmo que você faça um com divisão, outro com multiplicação. Vai dar no mesmo, tá bom? Então vamos nós. Na primeira semana eu tenho Eba, Iba, Oba, Uba e Aba. Lembra que começou no Eba? Na segunda semana eu tenho a mesma coisa. Na terceira semana eu tenho a mesma coisa. E esse negócio, ó, continua até chegar onde? Na 32ª semana. Porque na 32ª semana eu vou ter 5 vezes 32, que é 160. Não é? Ó, Eba, Iba, Oba, Uba. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que eu vou ter que observar quem? O 2. Então, se sobrou 2 aí para chegar, ou se faltou 2 para chegar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter Eba, Iba, Oba, Uba, Aba, e aí eu começo de novo, não é? Só que eu só tenho 2 dias, então vai ficar Eba, Iba. Logo, o dia 162, ou seja, o último dia do ano no planeta PMOB, vai ser exatamente o Iba. Pronto, foi. Qual é o item? É o item C. Beleza? Então terminamos a nossa resolução correção. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, você deixa aí nos comentários qual questão você não entendeu e aí a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu, pessoas. Um abraço. Até a próxima.